Sejam bem-vindos ao quarto Revolution Now Conference. Eu sei que vocês devem estar ansiosos por assistir essa palestra, mas antes eu preciso contar uma novidade. Desde que a gente abriu a Revolution aqui em Curitiba, vocês sempre pediram pra gente para estudar aqui, e agora finalmente a gente conseguiu fazer uma plataforma EAD. Eu espero que vocês tenham uma boa palestra e vocês descobrem mais coisas sobre essa plataforma no final da semana. E aí, gente, eu sou a Amanda Duarte. Eu sou o Gustavo. E nós somos os fundadores e sócios da Limetown Studios, que é um estúdio de ilustração e concept art. Nós somos, na verdade, do Rio de Janeiro, mas a gente está morando aqui em Curitiba agora. E a gente vai gravar essa palestra para vocês, espero que vocês gostem. O tema da nossa palestra é como trabalhar com arte digital. E daí a gente conversando, a gente pensou que é realmente um assunto muito amplo. Tem, arte digital, assim, é uma coisa que aborda muitas profissões, muitos mercados diferentes que trabalham com a parte de arte. Então a gente achou melhor começar meio que do princípio e dar umas dicas de coisas que você pode estudar se você futuramente quer entrar para a parte de arte digital. Seria legal você começar, de repente, estudando uns fundamentos, por exemplo. Fazer um curso de anatomia, né? Perspectiva... Fundamentos de desenho no geral. Porque mesmo independente do que você for fazer depois, os fundamentos você vai levar para tudo, né? Então é um bom lugar para começar. Exatamente. E fundamentos de pintura também, que seria teoria da cor, né? Luz e sombra, como iluminar objetos, iluminar figuras, fazer desenho de observação, modelo vivo. São coisas que são realmente muito básicas, como o Gustavo falou, né? Você, independente do que você vai fazer pra frente, mesmo que seja, por exemplo, figuras muito estilizadas, trabalhar com cartoon, ou então, sei lá, animação, trabalhar com cenário, assim, certos conhecimentos são a base para o que você vai, aprofundar depois e especializar depois no que você escolher fazer. O pessoal é um costume, assim, tentar meio que pular para o que você já quer fazer. Tipo, eu quero fazer isso aqui, isso é muito estilizado, então não tem para que eu aprender isso aqui que é muito realista, né? Mas justamente você tem que aprender a fazer como é para depois desconstruir. Exatamente, né? Exatamente. Tipo, isso ainda mais hoje em dia com a arte digital, com facilidades como Photoshop, tutoriais que você acha na internet, é muito fácil o pessoal, assim, muita gente, inclusive a gente passou por esse problema de querer treinar acabamento, por exemplo, né? Pintura digital, finalização, sem ter antes estudado o desenho, porque tudo influencia, né? Por exemplo, você vai pintar uma figura humana, mesmo estilizada, você tem que saber exatamente onde você vai exagerar aquele músculo, ou então até que linha que você vai usar para simplificar aquela forma. Tudo isso vai vir de um conhecimento mais básico mesmo, que, como a gente falou, seriam o que a gente chama de fundamentos, né? Então, para dar um exemplo mesmo, eu ia falar assim, até do que não fazer, mas não é exatamente isso. É porque o meu caminho foi um pouco diferente mesmo de muitos artistas, né, que desenharam a vida toda e aprenderam desde cedo. Eu trabalhava com publicidade, com Photoshop, manipulação de imagem, design gráfico, antes de começar a estudar desenho. Então, para mim foi assim, uma transição meio que fácil e direto para pintura digital, né? Porque eu não tinha esses fundamentos, mas eu já dominava a ferramenta. Então, assim, eu fui muito essa coisa do ao contrário, né? Começar a estudar acabamento e finalização. Eu falo mesmo por experiência própria e, tipo, como eu comecei por esse final, eu fiquei muito tempo batendo nessa tecla e tentando, tipo, aprimorar e finalização e fazer um render muito detalhado e coisa nos mínimos detalhes, porque eu sabia que você via, né, que a imagem, quando estava finalizada, tinha alguma coisa faltando e não estava com aquele impacto legal, mas ainda assim... Então, assim, eu não sabia dizer o que era. E aí, quando eu fui ver, eu falei, gente, estou pecando muito em fundamentos, justamente, que era conhecer um pouco mais da forma, fazer estudo de observação, de fotografia, da vida real mesmo, né? E sair pra rua e desenhar a coisa que eu tô vendo, com as luzes diferentes, e entender um pouco mais dessa parte de cor. Estudar a história da arte, por exemplo, para estudar um pouco de impressionismo, me ajudou muito a entender cor, sabe? Foi uma coisa que me ajudou bastante. Então, assim, é aquela coisa que eu fiquei muito tempo me batendo lá na frente, na parte de finalização, antes de entender que não, eu tenho que voltar e estudar todos os fundamentos de pintura e, tipo, como se eu nunca tivesse ouvido falar em nada, porque às vezes você pega uns conceitos meio que por alto, conforme você vai vendo tutorial e tal, mas você não entende aquilo realmente até você praticar muito e fazer muito aquilo. Então, isso pra mim, então, todo mundo que pergunta, a gente sempre fala isso, e você vai ouvir muitos profissionais falando isso, começa pelos fundamentos e tal, e parece uma coisa meio repetitiva, mas é porque muita gente fez o que eu fiz e começou errado e perdeu muito tempo nisso, sabe? Pra mim foi um pouco parecido, né, só que de outra forma, né, tipo, eu desenho desde pequeno, né, então sempre tive esse costume,
Mas quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, né, me aprofundar mais, fazer curso de desenho e tal, eu também queria pular as coisas, né? Eu não queria fazer esqueleto, ou estudar proporção. Eu fazia músculo, não queria fazer nada disso. Eu já tive um professor que Foi muito paciente. foi muito paciente, só Ricardo, pegou, beijo. só pegou maluco na turma dele, era um pior que o outro. E eu lembro dele mandar fazer esqueleto e ele voltava e eu tava fazendo Goku, sabe? Não tava nem aí pro esqueleto. Isso lá na frente, isso pesou pra caramba, porque eu fico assim, caraca, o tempo que eu perdi se eu tivesse feito direito o curso. Que depois eu fiquei batendo cabeça um tempão, tendo que voltar nessas coisas e ver, tipo, na marra mesmo, porque eu tava errando muito naquilo e eu não aproveitei o tempo direito. Então eu acho que é uma questão um pouco de maturidade, assim, também, né? Então isso tudo influencia da forma que você vai prosseguir nos seus estudos aí. Acho que também tem um pouco a ver com tratar aquilo como hobby e como profissão, porque assim, enquanto tava tratando como hobby e Isso tal, aí também você conta, não, porque na época eu não imaginava, assim, eu já sabia que eu... Eu sabia, não, a minha esperança era trabalhar alguma coisa com isso, porque eu não sabia fazer mais nada, mas eu não pensava em trabalhar com isso profissionalmente, e muita coisa na minha cabeça eu achava que era besteira também, mas você vê depois que não é besteira. pois é. É que você é aquela com mentalidade de escola, né? Que o professor fala, você fala tipo... Não, os caras não sabem nada. Mas então a gente aprendeu na marra mesmo, e hoje sempre que a gente pode indicar, a gente fala pro pessoal começar pelos fundamentos mesmo. E assim, como a gente sabe que é uma coisa que é um pouco maçante, e desenho e pintura também é uma coisa que é frustrante no início, né? Você vai demorar até você ter um resultado que você começa a ver resultado, né? Começa a ver que você está evoluindo realmente. Então, assim, outra coisa que a gente sugere é também tentar descobrir o que você gosta, tipo, de fazer, né? E porque aí você consegue aliar os seus estudos já focado numa coisa que vai te dar prazer em fazer, que não é só um exercício maçante, né? A melhor forma de fazer isso é você acabar experimentando um pouquinho de várias coisas, sabe? Pra você, que às vezes também você escolhe um negócio logo de cara, mas você nunca experimentou o resto, então você não sabe se... Sabe, às vezes você tá perdendo num negócio que ia ser muito mais proveitoso pra você por, às vezes, teimosia, porque o que você acha que você quer fazer, sabe? Exatamente. E o fato de você gostar de uma coisa não significa que você gosta de fazer aquilo como profissão, né? Você pode adorar a personagem, mas profissionalmente você é excelente em cenário próprio e tal. Tem realmente muita... Tem uma gama de, como eu falei no início, né? Tem uma gama de profissões e variedade de coisas que você pode atuar sendo um artista digital, né? E acho que agora a gente pode começar a listar algumas coisas para dar, pelo menos assim, um espectro para vocês, uma ideia de que você pode fazer escolhendo ser ilustrador ou concept artist e tudo mais. Tá, então digamos que você resolveu, né, ser um artista, né, digital. Você chegar pros seus pais e falar, eles vão ficar super orgulhosos. Não, mentira. Brincadeira. 5 anos perguntando o que você Pois faz. Mas, então assim, eu quero dizer que é uma profissão de verdade, né? Então eu vou falar aqui alguns tipos de profissão que você pode, né, procurar e tal, e até procurar saber como trabalha, visitar estúdios e tal, pra você poder falar pros seus pais o que você realmente quer fazer. Pra não parecer uma coisa muito abstrata, assim. Então, por exemplo, uma das coisas que existem aqui no Brasil, até tem bastante, é estúdio de animação, né? A gente tem um pouco mais propriedade de falar de qualquer área que seja 2D, né? Porque a gente, apesar de ter tido um pouquinho de experiência de 3D no início... Mas eu acredito que mudou muita coisa. Pois é. Então, como a gente não tem muita Bem propriedade para falar dessa falar área... besteira, isso aí vocês podem pegar mais nas palestras 3D que Sim, vão ter. tem outras palestras. Então, a gente vai focar um pouco mais nessa parte de 2D. E, por exemplo, a animação 2D, a gente tem alguns estúdios. Por exemplo, tem um estúdio de animação grande em São Paulo chamado Birdo. Tem aqui em Curitiba Spirit, né? Tem o Combo no Rio, que fazem Animalu, eles são muito bons. São, tipo, estúdios grandes, porque qualquer coisa envolvendo animação 2D precisa de muitos profissionais, porque a animação é uma coisa feita às vezes, né? Quadro a quadro. E se você pensar que são, sei lá, 20, 30 quadros por segundo, você vai entender que um animador consegue lidar com uma parte pequena de um episódio, por exemplo, de alguma coisa.
Então, são estúdios que geralmente contratam muito, tanto animadores como, por exemplo, desenhista de cenário, arte finalista de cenário, coloristas, Tem né? vaga pra tudo. Tem vaga para e é muito segmentado. Como eu falei, é uma quantidade de trabalho muito grande, então a linha de produção é muito segmentada e tem diversas áreas que você pode atuar, né? Dentro de por exemplo, de uma produção de animação. Inclusive até tem a parte, por exemplo, de pré-produção, que seria a galera que desenvolve o look, né? A cara daquela produção, daquela animação do filme. Então você vai ter concept art, que é a galera que desenha, cria os personagens do zero, os cenários. Tem um pessoal que faz, por exemplo, mood boards, que são tipo como se fossem storyboards, só que eles são para dar o look and feel, que chama. Seria o clima, né, daquela cena, ou de todas as cenas, né, como se fossem uns resuminhos, assim, né, da produção toda. Da cena. Isso é a coisa principal, né? Você vê, às vezes, tem uns moodboards que vão mudando de cor, né? A cor dominante de cada cena é muito bacana. Tem o pessoal do storyboard, que é o pessoal que vai pegar aquele script e começar a colocar no papel, por exemplo, ângulos de câmera, tipo, se vai ser close aberto, close fechado, close aberto, close fechado, se vai ser, tipo, de cima, de baixo. É uma galera que faz meio que a direção de como as cenas vão ser no final. Tem um cara que vai limpar o desenho do cara que faz os esboços. Tem o cara que vai, às vezes, recortar, né, pedacinhos. Quando é animação cut-out, sim, exatamente. Aí tem software específico que a gente também não tem muito conhecimento dessa parte tão técnica. Mas tem sei alguns que existe. software. Existe um monte de magia aí por trás aí que o pessoal usa. É magia mais ou menos, que é difícil pra caramba. Mas, pois é, enfim, a gente tá, né, chegando até nos mínimos, né, detalhes de uma produção para vocês terem uma ideia que realmente, né, tem vaga assim para tudo quanto é canto e são coisas muito especializadas, né? Para esses estúdios são muito grandes. Normalmente, estúdios menores pedem pessoas que sabem se virar com mais coisas simultaneamente, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de jogo, né? Que é um mercado que a gente tem mais experiência, então acho que a gente pode, né, dar mais informação para vocês. É um pouco assim parecido com algumas coisas que a gente falou do mercado de animação, né? Como eu falei, né, a gente está falando de coisas mais 2D, então se você imaginar jogos que são... Porque os jogos que são em 3D, eles têm outros aspectos de modelagem, rigging, animação 3D, textura, que são outras coisas, né? E que são mais pertinentes com o pessoal que trabalha com 3D. Tirando até que tem textura, né? Tem bastante jogo que o pessoal faz com... Que textura a textura ela é pintada em 2D, né? E é aplicada no modelo do personagem. Que o modelo eles fazem... Como é que chama aquilo de Unwrap? O VMap? É o V, isso. Isso, então. Aí eles mandam pra gente, às vezes... É porque a gente faz tempo que a gente não faz isso, né? Eles fazem um modelo aí, por exemplo, digamos que é low poly, que chama, que ele é um simplificado, né? Pra não pedir muito processamento do console, enfim, do computador. Aí eles pegam, abrem essa malha pra gente e a gente pinta, por exemplo, se for um rosto ou se for um pedaço de armadura quebradinho, não sei. Pra eles não terem que modelar os Aquilo é tudo detalhes. mapeado no personagem, depois ele envelopa, assim, fica aquela textura 2D, só que no modelo 3D. Exatamente. Então, a gente, na parte de jogo, tem essa mesma divisão, por exemplo, de pré-produção, produção e pós, né? A pré-produção envolveria, tipo... design de personagem, aquelas coisas que a gente mencionou antes. Concept dos personagens, prop, cenário... Props seriam os objetos, né? Só pra... Isso. É tipo a arma que ele vai usar, ou como é que é o carro dele, ou... Isso tudo aí. Como a armadura funciona, aí evoluções da armadura, se ela for evoluir, pedaços que quebram-se, né? Tem a parte de produção efetiva, que é essas coisas que a gente falou de, por exemplo, se for 3D, modelagem, tudo, que a pessoa vai pegar o concept, vai fazer a parte toda de 3D, irrigar, animar, vai fazer a aplicação de textura, aí coloca no negócio, ilumina. E é toda uma coisa totalmente diferente do que a gente costuma fazer, que é mais focada em pré-produção. E aí a pós-produção entraria, no caso de jogo 3D e 2D, como... meio que é aquele tratamento por cima, né? Você tem uma coisa pronta, aí você coloca, tipo, efeitos especiais, partículas, e aí também, igualmente, pode ser 3D ou 2D, a gente tem um pouco mais de experiência com 2D. Também tem a parte de ilustração, tem a parte promocional também, sim. Tem bastante artista que não trabalha no próprio jogo, mas trabalha na parte promocional. Marketing, faz splash, ou faz capa do jogo. Faz, tipo, skin, né? No caso, tipo, LOL. Sim, a parte de ilustração... Porque a gente tá falando aqui de trabalhar numa linha de produção efetiva de algum produto, né? Tipo, filme ou jogo. Existe a parte do ilustrador, que é um pouco diferente do concept artist, por exemplo, ou do animador, que é... Porque o concept artist, o animador e modelador, todo esse pessoal, eles são parte de uma linha de produção. Então,
tudo que eles fazem está inserido em algo que vai ser um produto final lá na frente, quando montar tudo junto, né? O ilustrador, a ilustração em si, ela tem a característica de ser uma imagem única que funciona por si só. Ela é um produto final. Então, o ilustrador ele tem que ter um pouco mais de preocupação, por exemplo, passar uma mensagem, né? Tipo, posar o personagem de forma a passar aquela personalidade, uma pose de ação dinâmica, alguma coisa que seja bem visualmente apelativa, assim, né? Atrativa, no caso. Acho que é isso, né? Tipo, não tem muitas limitações, porque geralmente é uma imagem flat, a não ser que tem alguns casos, por exemplo, tem skin do LoL que é animada, né? Tipo, eles recortam e fazem aquele... as mais... Eu acho que são as mais... Mais chance. né? Pois é. Tem alguns jogos que têm feito isso, né? Então, Mas sim, exatamente... E ilustrador é uma... Até eu tô lembrando aqui, porque os curtas do Overwatch tem algumas ilustrações. Lembra que o Murai fez aquele retrato que aparece? Tipo assim, tá um pouco inserido também, um pouquinho de cada coisa. Quando você tem uma imagem estática, assim, que é finalizada e tal. Pode estar inserido, por exemplo, no curto do Overwatch. É uma animação e tal, mas você tem ilustrações nele. É muito legal de prestar atenção nessas Ou coisas. até no filme do Frozen, que a gente viu lá, que os quadros do os castelo quadros do castelo são ilustrações que um ilustrador fez e ela entrou como imagem nos quadros Acho no que foi castelo. alguns foram a Claire Keane até que fez, que eu tenho aquelas imagens lá. É bem legal. E aí, falando de ilustração também, tem algumas áreas que tratam de ilustração que não são parte de uma outra produção. Por exemplo, capa de livro, né? De livro de fantasia, livro de mistério, enfim, livros, né, que você vê em livraria, tem muita capa que é ilustrada. Hoje em dia, muita coisa é foto manipulada ou é design, só gráfico, né? Tipo, uma logo legal. Mas tem bastante, principalmente fantasia e sci-fi, né? Tem bastante ilustração. Eu acho que isso voltou muito forte de um tempo pra cá, né? O lance eu acho que vai de e volta um ilustração. pouco. Eu acho que tá vai mais e volta, forte mas agora. tá num momento bom, assim, tá em alta. Sim. Outra coisa que também que a gente tava falando de jogo, esqueci de falar. Jogo que lida com ilustração é card game, por exemplo. Tipo, card de Magic the Gathering e tipo... Hearthstone, você vê que são ilustrações, tipo, tem toda, obviamente, a mecânica do jogo, interface e tudo, mas, né, você tem lá os pontos, né, tipo, que não são personagens animados e que correm e tal pelo cenário, é tipo a carta ilustrada, A ilustração né? tudo estático. Sim, exatamente, é bem maneiro também. Também tem livro infantil, quadrinho, né? Tem um monte de coisa, assim. É questão de pesquisar mesmo e ver o que você quer, qual é a sua paixão, né? O que você quer perseguir. Atrai. Por exemplo, se você tem algum artista que você gosta muito, seria legal tentar ver com o que esse cara trabalha, tipo, que ele consegue aplicar aquele estilo que você gosta, né? Tipo, que tipo de mercado tem esse tipo de procura e tal. Mas, como a gente falou lá no início, é muito questão de explorar mesmo, né? Aí volta para os fundamentos. Porque isso tudo, ilustração, card game, não sei, concept art, se não tiver os fundamentos, não vai, Pois assim, é. dar murro em ponta de faca. Exatamente. Você vai perder muito tempo, como a gente falou no início, né? Tentando fazer coisas que você vai ver que tá faltando uma base. E as pessoas que te contratam vão ver também. Então, assim, é legal você pelo menos solidificar isso o quanto antes para você conseguir construir em cima disso a sua voz, né? O visual do que você quer fazer e tudo mais. Então, dito tudo isso, a gente vai só meio que amarrar todas essas coisas que a gente falou, falando um pouco de como que foi pra gente entrar no mercado, né? Com o que a gente trouxe pra mesa, o que funcionou pra gente entrar no mercado e depois o que funcionou pra gente crescer no mercado, né? Então, assim, como eu falei, a gente veio apesar do Gustavo já desenhar, né, ter bastante tempo, a gente entrou pro mercado de ilustração depois de já ter passado por alguns outros mercados diferentes, né? Eu trabalhei em agência de publicidade, escritório de design. Você trabalhou com tatuagem? Eu trabalhei num escritório numa agênciazinha de publicidade, que ninguém sabia nada. Fiz um estágio lá. Eu era o mais experiente, apesar de ter entrado tipo ontem. É muito surreal. Foi. Eu fazia de tudo. Depois eu trabalhei com tatuagem um tempo. Eu trabalhei como web designer um tempo. Nossa, também. É verdade. Foi tipo E depois trabalhou uma com parte de montanha 3D, russa. né? Depois eu fui pra 3D. Isso, a gente trabalhou numa produtora de publicidade que ele trabalhava com 3D e eu com pós-produção, manipulação de imagem, tratamento de imagem Isso, também. e o que eu ia falar, só é que o que eu aprendi com o desenho, o conhecimento que eu tinha de desenho me ajudou em todas essas, um pouquinho aqui, como web design me ajudou a ter noções, essa parte do design, para tatuagem nem se fala, para parte de 3D, se você tem uma base boa de desenho, ajuda muito também. E no nosso caso, como a gente veio desses backgrounds diferentes, quando a gente começou o estúdio, a Limetown,
A gente entrou no mercado oferecendo meio que, sendo generalista e oferecendo muitos serviços. Tipo, a nossa versatilidade nesse caso foi uma coisa que permitiu a gente de entrar. Então, assim, justamente aquilo que a gente falou, né, de explorar muito e conhecer um pouquinho de tudo, a gente não era especialista em nada, a gente não era realmente muito bom e, tipo, dominava aquilo, até porque a gente era bem novo. Mas a gente ter uma noção de diversos aspectos, de diversas etapas da produção, a gente prestava serviço para empresas de jogo, por exemplo, que a gente era o departamento de arte. A gente fazia a parte do 3D do cenário, a gente fazia a criação de personagem, a animação 2D, a interface, a logo do jogo, a gente fazia tudo, assim, não ficava a melhor coisa do mundo, porque era tudo bem mais ou menos, mas assim, atendia a necessidade daquele cliente específico e a gente conseguiu se virar e começou a... não faltava demanda de trabalho porque a gente atacava todas as frontes, né? E a gente também pegou uma época que estava crescendo muito esse mercado, então tinha oferta para tudo que é lado. Nossa, assim, e muito diverso, assim. Aí né? mesmo pra gente que estava começando, tinha um nível bem mais ou menos, a gente chegava a coisa com muita frequência. Pois é. E justamente por a gente já ter trabalhado antes, a gente já tinha certos contatos de diretores de arte, empresas de jogo. Foi, a gente freelou pra... Eu fiz coisa pro estúdio de tatuagem que eu trabalhei, a gente fez freela pra lugares que eu já tinha estagiada, pra produtora que a gente trabalhou junto. Então, assim, tipo, essa versatilidade, como eu falei, assim, o que ajudou a gente a entrar no mercado foi esse conhecimento, assim, generalista, que é, tipo, genérico, porque é um pouquinho de cada coisa, mas também você... Né, o que aparecer, você tem algum certo domínio daquilo para você poder trabalhar naquilo. Só que a gente chegou num ponto que a gente falou, cara, a gente tá ganhando muito na quantidade, a gente tá pegando trabalho adoidado, só que a gente não tá tirando férias e feriado, fim de semana, a gente tá trabalhando 12, 16 horas por dia. E aí a gente falou, pô, assim não dá pra ficar, porque pra gente se manter realmente precisava pegar muitas coisas, né? Um período sombrio. Foi difícil. Assim, família não via mais, ligava perguntando se estava vivo. Assim, eu digo que eu não recomendo isso pra ninguém não, porque a gente é muito frenético também, mas funcionou pro propósito que a gente tinha, que era se manter naquilo, mas a gente perdeu, né, aquela coisa. Como a gente trabalhava o tempo inteiro, a gente perdeu muito tempo que a gente poderia estar estudando fundamentos e especializações e se aprimorando no que a gente realmente queria fazer, porque a gente tinha, né, que focou nessa parte de, né, não, vamos se sustentar e tal. E aí, então, chegou uma hora que a gente juntou uma grana, né, foi em 2015, e aí a gente foi pra fora, passou um ano nos Estados Unidos, fizemos vários cursos, e aí foi quando a gente retomou tudo, falando, não, vamos zerar agora. Foi aí que a gente decidiu resolver o que a gente ia fazer, né? Qual ia ser o próximo passo. Vamos repensar vamos descobrir, a gente tem experiência nisso tudo aqui, o que a gente realmente não quer fazer mais. Eu não quero fazer mais isso. O que eu gosto? Esse tanto de coisa aqui. Então vamos começar a limitar um pouco o que a gente quer e, tipo, andar pra frente. Porque antes a gente fazia assim, né? A gente atacava muitas frentes. E tava agora andando de lado igual o Siri. Não era tão de lado, que a gente dava um pouquinho pra frente, mas era muito devagar. E aí a gente falou, não, agora a gente vai pegar o mínimo de cliente possível e a gente vai estudar. E, tipo, do zero, a gente começou a fazer curso de desenho básico, de pintura básica, estudar cor, luz, do zero. E aí foi quando nosso trabalho deu um salto e isso ajudou a gente a crescer muito no mercado, finalmente começar a nosso nome a significar alguma coisa, né, de cliente começar a saber quem a gente era e procurar a gente e tudo. Redes sociais também a gente começou a crescer bastante. Então, assim, né, conversando com muitos artistas, muita gente sugere você ir direto para esse ponto, de tipo, descobre logo o que você quer fazer e foca naquilo. É tudo uma questão de escolha mesmo. Né? De escolha e se você tiver essa possibilidade, né? Se você ainda mora em casa com os pais, você não tem que se preocupar em se manter, seria o ideal mesmo, você enfiar a cara... Fica muito bom antes de entrar, que aí você já entra no que você quer fazer e não perde esse tempo todo. Mas a gente fez a escolha de, né, querer sair de casa logo. A gente podia ter feito, mas a gente não, eu quero jogar no hard. Não, sei lá, eu não me arrependo de nada. Eu acho que o que a gente fez funcionou pra gente do jeito que foi, né? A gente chegou onde a gente chegou hoje por conta da soma de todos os fatores, trabalho, né? Muito suor. Mas a gente passou uns perrengues que provavelmente muita gente não precisaria passar. Se a gente puder, né, dar a dica, tipo, não sejam malucos que nem a gente. Não cometa os mesmos erros. Mas é isso, você tem diversas formas de entrar no mercado, mas
sei lá, quanto mais você conseguir estudar e descobrir o que você gosta mesmo de fazer, é melhor. E até pra descobrir mesmo possibilidades que você provavelmente não sabia que existia, né? Tipo, enfim, tem, como eu falei, né? A gente deu alguns exemplos de muitos aqui. Que... Então tem muitos outros e Nossa, vários que a gente nem conhece, mas daqui a pouco eu vou descobrir que existe. E a gente vai acabar a palestra e vai falar, nossa, eu devia estar falando de tal coisa que eu esqueci completamente. Mas não falta, assim, oportunidade. Aqui no Brasil mesmo, tem empresa da Compal e, tipo, se você quiser arrumar um emprego, se você quiser trabalhar de casa e ser freela, também é uma super possibilidade. Aí você presta serviço pro mundo inteiro, tá na internet, computador, né, e uma tablet, você tá feito, né? Então, assim, é só realmente aproveitar, né, o tempo que tem quando é jovem. Quando é jovem. E, depois enfim, de ficar velho é difícil, hein? Não é nada, a gente tá novo ainda. Mas é isso aí, gente. Acho que essas são as dicas que a gente pode dar. E a gente tentou abordar um pouquinho de tudo para falar de como você pode eventualmente trabalhar com arte digital. É um mercado muito sofrido, assim. Aqui no Brasil ainda é um pouco mais incipiente ainda, né? Ainda tá engatinhando. Ainda tá engatinhando, mas ainda assim, né, tá melhor do que quando a gente começou. Fato, tem muito mais oportunidade, mais Assim, já mudou empresas. muito dos clientes que a gente pegava quando começou e os clientes que a gente... Hoje em dia a gente pega quase Mais pra nenhum fora, cliente daqui do Brasil, né? Mas os que aparecem já são... É outro outra nível. mentalidade, exatamente. É outra mentalidade. Então, assim, ainda que a gente fez aquela brincadeira, né, dos pais e tal, mas realmente já é uma, né... Acho que hoje em dia ainda tem mais conhecimento e já é uma profissão bem mais reconhecida do que era quando a gente começou, né? Então, nossa, eu sou muito velha falando assim. Cara, até hoje meu pai não sabe o que eu faço. Não, então, Faz ideia. eles fazem um esforço. Mas sabe o que você acho. faz? Você, quando começar a ganhar um dinheirinho, você leva ele pra jantar ou compra alguma coisa pra ele, ó, pai. Eu ganho dinheiro, tá vendo? Você não sabe o que eu faço, mas ó, tá dando alguma coisa. E aí ele vai passar a acreditar em você. Realmente, fala assim, É uma boa saída. É uma boa estratégia. Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigada por ter assistido a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de assistir as outras palestras aí, que tem uma galera aí de peso aí, Exato, falando um monte de informação legal, que eu, inclusive, vou assistir tudo. Pra ver se eu aprendo alguma coisa. Compartilhem também nas redes sociais. E é isso. Um beijo, gente.